Vamos lá, estamos realmente chegando à última parte, né? Às últimas partes. Quando a gente faz uma sequência assim sobre um assunto, é claro que o mínimo que a gente espera é que quando chegar no final a gente tenha uma ideia melhor, né? Uma ideia mais completa do tema principal. Nós estamos falando do reino de Deus, então eu sei que todo mundo deve ter um desejo de saber assim, mas o que é mesmo o reino de Deus? Como é que a gente define ou como é que a gente descreve, né? E eu confesso, né, que eu mesmo sinto às vezes frustrado por sentir que a gente não consegue traduzir, a gente não consegue expressar do jeito que a gente gostaria para realmente entender o reino de Deus. E assim como não é só o reino, né? A gente não consegue entender Deus, a gente não consegue entender o amor de Deus, a gente não consegue entender o que é fé e assim por diante. Essas coisas a gente quer definir, a gente quer reduzir, a gente quer explicar, a gente quer colocar em palavras. E realmente a gente fica muito frustrado com as nossas limitações humanas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ter um vislumbre melhor do que é o reino, mas eu queria começar, antes de entrar no assunto mesmo de hoje, né, na parte que nós vamos avançar aqui, eu queria assim só tentar colocar, até tentei escrever hoje para tentar dirigir os pensamentos e para tentar falar um pouco do que eu sinto sobre o reino de Deus. Nós estamos falando que o reino é um tema central da Bíblia, nós estamos tentando mostrar como Deus foi abrindo a prática, o entendimento, a visão do reino ao longo dos séculos, assim, ao longo da história, e foi avançando. Depois de Jesus ficou mais claro, mas com uma ênfase diferente e tal. E principalmente na nossa época, né, nas últimas 2 ou 3 aulas, a gente está tentando focar o que a gente pode experimentar do reino agora, o que nós podemos, nós temos o reino à nossa disposição, ou é só uma coisa futura? Então, um dos aspectos mais difíceis de transmitir e de entender é justamente esse aspecto de que o reino é presente. Jesus, principalmente, tornou-se reino mais presente. Israel teve uma experiência do reino antes de Jesus, mas Jesus trouxe de uma forma muito mais real, porque ele trouxe Deus para perto de nós e nós para perto de Deus. E o reino é inseparável de Deus, o reino é o ambiente de Deus, o reino é conviver com Deus. Então, assim, não posso entender o reino como uma coisa, como um sistema, como um governo, assim, sem ligar isso diretamente a Deus, né? O reino é uma expressão de Deus, é onde Deus mora, é onde Deus habita, é onde ele tem, onde ele compartilha conosco. Então, esse aspecto, assim, a parte talvez mais difícil de transmitir e que eu queria tentar falar com vocês é como o reino ele é muito contraditório. Ao mesmo tempo que a gente pode experimentar agora, mas ele não vem na plenitude agora. Então, eu até fiquei tentando achar uma palavra, porque o reino ele é possível experimentar, mas ele só vai ser expresso em plenitude depois. Então a gente está entrando, a gente está buscando esse reino e é algo muito
muito fugidio, é como se a gente estivesse correndo atrás e em alguns momentos a gente parece que vê, às vezes a gente sente que tem uma realidade do reino agora presente, mas na hora que a gente pensa que tem, não tem mais, porque o reino não é daqueles que acham que são donos, como a gente, no momento em que a gente pensa que eu já tenho o reino, nós somos donos. Eu lembro que uma das pessoas que sempre me marcou muito sobre o reino de Deus, aquele autor da Patrola de Deus, Bob Mumford, né? Ele fala muito assim que o reino ele não pode ser domesticado. Isso significa que eu não posso controlar o reino, eu não posso possuir o reino, eu não posso tomar conta do reino, não sou eu que edifico o reino. A gente falou um pouco sobre isso na aula passada, que é como uma planta que nasce, a gente nem sabe como. Então, tem contradições. Se eu pensar que o reino é só no futuro, eu vou ficar desiludido. Tem muita gente que se decepciona, acha que não, nada funciona, desiste ou se acomoda com alguma prática, com algum sistema que parece que satisfaz. Então, mas se eu achar que o reino não pode ser realmente vivido agora, eu fico apático, eu fico só esperando Jesus voltar e isso não vai ser bom, eu não vou chegar mais perto do reino assim. Mas também se eu achar que o reino é presente e eu descobri, eu tenho as chaves do reino, eu sei como fazer. Se eu pensar assim, eu também perco o reino foge de mim, porque o reino, como eu disse, ele não pode ser domesticado, ele não pode ser controlado. Quando eu consigo entender o reino, o que os homens fazem quando eles querem descobrir as leis da natureza, como que funciona a gravidade, como é que funciona todas as leis da natureza. Então, à medida que o homem foi descobrindo como é que as coisas funcionam, o que é eletricidade, então o homem consegue controlar, ele consegue usar para os seus fins. A energia nuclear, imagina que perigo que é e que foi o homem descobrir como é que funciona a energia nuclear, porque o homem começa a controlar, só que é algo incontrolável e algo que produz resultados muito negativos. Então, Deus colocou o reino sob o controle dele. Ele não permite, quando o homem tenta colocar bresto e controlar e domesticar, Deus não permite, aquilo se torna, não é mais o reino. Então, é mais ou menos isso que eu queria transmitir, que não é que nós não podemos experimentar nada, nós temos falado sobre o que é a essência do reino, mas temos falado também que Deus quer tudo baseado na comunhão com Ele, no amor por Ele, no ambiente dele. Começa pequeno, é uma semente que nasce, mas ao mesmo tempo Deus está buscando um reino que tem uma expressão. Deus quer um reino na terra. Ele quer seu governo, ele quer que toda a terra seja renovada. Ele quer transformar tudo aquilo que o homem estragou, ele quer renovar. Então, Deus quer tudo começa com os dois ou três, tudo começa com a intimidade com Deus, mas, mas ao mesmo tempo, ele quer que nós sintamos o anseio dele. Então, quando Deus tem uma família pequena, com 2 pessoas, e vai aumentando para 4, para 5, para 6, e vai experimentando a vida, ele quer que no nosso coração a gente anseie pela extensão do reino de Deus para toda a terra. Ele não quer que a gente fique contente que eu
parte, minha herança é o reino de Deus, eu vou entrar no reino, eu vou reinar com Jesus para sempre, e o resto do mundo, o resto da humanidade, a natureza, todas as coisas que Deus criou, isso não tem importância. Não, Deus está muito ligado com tudo que ele fez, com toda a humanidade, com toda a criação. Então, quando a gente abraça o reino, nós estamos abraçando uma coisa muito grande. Então, começa pequeno, a essência é nossa comunhão com Deus, e é Deus que multiplica, que Deus que faz crescer, mas Ele quer que no nosso coração a gente anseie por isso. Então, esse o reino traz essas contradições e traz esses paradoxos, né? E então nós temos possibilidade, a nossa sede por Deus, nós podemos experimentar. Deus quer que a gente entre, Ele quer que a gente prove. Acho que Hebreus 6 fala assim: aqueles que provaram os poderes do mundo vindouro. Então, nós podemos provar essa coisa maravilhosa que é o reino de Deus. Só que nós não podemos controlar, nós não podemos dominar, nós não somos os donos disso. Então, temos que fugir dessas duas coisas, tanto da falta de expectativa, achando que nós já temos e está bom do jeito que está, quanto aquilo que só fica na esperança do futuro. E uma das coisas assim que realmente eu aprendi com meu pai, né, foi uma coisa assim que me marcou muito na vida dele. Assim, era difícil, é muito difícil conviver com uma pessoa que de certa forma nunca está satisfeita. Ele sempre queria mais, ele sempre achava, e com razão, que aquilo que a gente estava experimentando não queria. Ele se deleitava quando tinha visitação de Deus, quando tinha presença de Deus. Ele ficava muito satisfeito com isso. Mas ele sempre estava ansiando por mais. Então, quando a gente enxerga o reino, quando a gente entende que é, tudo que nós podemos experimentar agora é só uma amostra, é só um gosto. E se a gente não tomar cuidado, a gente perde isso que a gente tem. Então, nós temos que manter um coração muito, muito sensível a Deus. Lembra como Jesus falou com os fariseus em João 9, depois da cura daquele cego? Jesus falou assim: ó, eu vim para que as pessoas que são cegas pudessem ver, mas eu também vim para que as pessoas que enxergam ficassem cegas. Aí os fariseus perguntaram: e nós? Nós somos cegos? Aí Jesus falou assim: se vocês entendessem que realmente são cegos, teria esperança de enxergar. Mas como vocês acham que enxergam, vocês são cegos. Então é uma coisa assim tão contraditória, porque na hora que eu acho que eu enxergo, que eu sei, que eu domino as chaves, aí que eu fico cego. Entende o paradoxo? Então, a nossa vida de busca pelo reino é uma vida de busca, é uma vida assim em que a gente sempre está ansiando por algo mais. Aquela história que às vezes as pessoas falam: eu tenho saudade de algo que eu nunca experimentei ainda. Eu tenho saudade porque de alguma forma eu vi, eu provei alguma coisa, eu senti que tem uma realidade nisso. Então, quando eu provo um pouquinho, isso aguça meu apetite e eu quero mais, mas tem muita coisa que essa plenitude eu não posso ter ainda. Então, é, a, a vida do reino, se a gente quiser realmente viver dentro da dinâmica do reino,
é realmente algo que nunca nos deixa acomodados. Ficar acomodado, ficar parado, achar assim que a gente pode, vamos nos aposentar. Já busquei, já lutei, né? Assim, muitas pessoas trabalham muitos anos, assim, agora eu não quero saber de mais desafio, eu quero sombra e água fresca, eu quero descansar. O reino não tem essa dinâmica. O reino não tem essa aqui antes da volta de Jesus, não tem. E eu não sei, eu acho que como Deus é dinâmico, eu imagino que a eternidade não vai ser frustrante, não vai ser essa coisa que a gente está sempre perdendo e saindo fora, mas vai ser sempre um desafio, porque Deus ele é dinâmico. Mas principalmente agora nós precisamos ter essa visão de que o reino toca no nosso coração e nos torna pessoas eternamente sedentas, eternamente em busca de algo. E quanto mais a gente experimenta, quanto mais Deus toca na nossa vida, mais a gente quer. E quanto mais Deus alcança outras pessoas, mais a gente quer que Ele alcança outras ainda, né? E assim por diante. Bom, eu quis dar essa introdução para expressar um pouquinho do sentimento que eu tenho do reino. Já que eu não posso definir, eu queria passar pelo menos um sentimento, né? O sentimento do reino, ok? Bom, se vocês estão com aquele esboço que eu passei para vocês, nós estamos na última página e, na verdade, falta essa página inteira, a última página do esboço. Lá em cima tem como fica Israel, e tem a letra E, a letra F, e tem o último item, C, que é o reino vindouro. Então, eu vou inverter a ordem aqui, depois vocês acho que vocês vão entender por quê. Eu vou falar primeiro sobre esse último item, o reino vindouro. Porque, como eu estou falando de uma visão do reino, que é isso que nos cativa, é isso que nos torna eternamente insatisfeitos, porque nós sabemos que Deus planejou algo perfeito. E obviamente, eu não vou poder ler todas as passagens, mas está aqui no esboço, vocês podem. E são passagens conhecidas, né? Então, eu quero falar assim, resumidamente, sobre o que é esse reino mais pleno que nós estamos aguardando. E lembrem que a Bíblia, ela não fala muito nem sobre a realidade de Deus antes da criação do mundo e do homem. Nós temos pouquíssima informação sobre o que Deus, como que era, as coisas que aconteceram antes da criação do homem. E nós temos também pouquíssima informação sobre o que vai acontecer depois da volta de Jesus. Temos alguma coisa, principalmente esse período que chamamos de milênio, né? Que é um período entre a volta de Jesus e a descida da Nova Jerusalém, a eternidade, assim, a finalização de tudo. Então, nós não temos muitas informações, mas é claro que é sempre bom a gente ler e renovar nosso coração nisso, porque é a nossa esperança, né? É a nossa esperança. Então, vamos lá. Eu vou seguir o esboço, então, se você está acompanhando. O que nós esperamos, o que a Bíblia nos fala a respeito de um reino. Esse aqui não é exaustivo, não é completo, mas é uma pequena amostra. Então, em primeiro lugar, nós esperamos um reino que vai finalmente abranger toda a terra. E lembre que nem antes do pecado, nem no jardim do Éden, o reino de Deus abrangeu toda a terra. Era o desafio deles. Deus falou assim: vocês vão se multiplicar e encher a terra. Mas eles não chegaram a fazer isso, né? O pecado já interrompeu, então o plano não foi para frente ali. Mas, finalmente, né, Abacuque 2,14,
a glória de Deus vai encher toda a terra, como as águas cobrem o mar. Então, essa é a nossa esperança. Salmo 22 também fala sobre todas as nações e são duas amostras de passagem sobre isso. Isso é também para lembrar a gente que nosso destino não é ir para o céu, né? Eu sempre falo assim, se você realmente quer ir para o céu, é que depois, assim, na, no nosso corpo glorificado, quando Jesus voltar, é, tudo indica que as pessoas com corpos glorificados e com essa vida sem limites que Deus vai nos dar, a gente vai ter trânsito entre os céus e a terra. Mas depois, em Apocalipse 21, diz que o céu desce para a terra, então vai se unir. Então, eu costumo dizer, se você realmente quer ir para o céu, é melhor você morrer, porque se você morrer, aí sim você vai para o céu. Agora, se você ficar vivo até Jesus voltar, que eu gostaria muito, né, de estar nesse grupo, é, então nós não vamos para o céu, né? O céu vem para a terra. Mas a ideia, assim, é que essa ideia assim, de uma eternidade no céu, flutuando nas nuvens, sem fazer nada, é uma ideia assim, muito distorcida, muito errada. Jesus vai reinar na terra. Então, e o reino de Deus vai abranger toda a terra. Letra B. Todos os reinos, todos os reinos que existem hoje serão subjugados, submissos a Jesus. Apocalipse 11:15 fala assim: os reinos deste mundo se tornarão o reino do nosso Senhor, do seu Cristo. Daniel 2:44 fala da pedra, né? Tinha aquela estátua representando todos os reinos daquela época. Tem essa pedra que foi cortada do monte sem mãos humanas e atingiu aquela estátua representando todos os reinos, inclusive o último e maior, e despedaçou todos os reinos daquela estátua, daquela imagem que Nabucodonosor viu no sonho, vão virar pó e vão ser levados embora pelo vento. E o reino de Deus vai ser estabelecido e vai durar para sempre. Então, essa é a visão, essa é a esperança que nós temos. Um reino que vai encher a terra. Aquela pedrinha que acabou com a estátua, ela cresceu e se tornou um reino, um monte que encheu toda a terra. Letra C, este reino de Deus, olha que maravilha, que coisa, que Deus é este, que no plano dele, ele resolveu compartilhar esse reino que vai encher a terra, esse reinado perfeito. E aí a gente poderia falar de várias outras passagens que fala vai ser um reino de justiça, vai ter verdade, sim. Eu não sei você, e seja você de qualquer que seja a sua inclinação política, que você acha que um lado está certo, o outro lado está certo, acho que todos nós podemos concordar, só tem injustiça, só tem mentiras, só tem enganos, só tem corrupção em todos, em todos. Então, a gente não tem esperança nos reinos deste mundo, a gente não tem. Então, nós ansiamos por um reino onde não vai prevalecer favores, não vai ter pessoas que têm privilégios, não vai ter desigualdade, não vai ter injustiça, não vai ter corrupção, não vai ter degradação, nada vai deteriorar, enfim, vai ser algo perfeito. Então, a gente deseja isso. E Deus resolveu compartilhar esse reino com os santos. E essa verdade está no livro de Daniel em vários lugares. Aí coloquei Daniel 7, 18 e 27, Apocalipse 5, 10, fala que nós somos chamados como reis e sacerdotes para reinar com ele para sempre.
Apocalipse 20, versículo 4 também. Então, esse reino, ele é compartilhado. E como eu falei, a, a imagem do reino de Deus não é... Deus está acima de todos e ninguém toma o lugar de Deus. Mas Deus, como Ele é grande, como Ele é o primeiro e como Ele é sobre todos, Ele não tem problema de compartilhar. Ele quer nos incluir. Então, não é uma pirâmide, Ele em cima e todos nós lá embaixo. Ele nos chamou para fazer parte. Ele nos chamou para compartilhar. Então, esse reino é um reino compartilhado. Você pode dizer, eu não tenho ambição, eu não quero sentar em nenhum trono, não quero mandar em ninguém, mas não é uma questão assim de ter ambição, porque Jesus já falou que o reino dele, quem quer ser o maior, seja o menor. Então não é questão de ninguém ser maior, mas é questão de estar junto com ele, de ter um projeto, de compartilhar os desafios, de compartilhar o coração dele, né? Então, esse é o reino compartilhado. E aqui eu vou incluir um item que não está no esboço. Então, eu falei de A, B e C. Então, entre o C e D, eu vou colocar um novo item, vou chamar de D, que este reino que nós esperamos é o cumprimento de tudo que Deus prometeu e de tudo que Deus planejou. Acho que eu devo ter falado essa frase numa das primeiras aulas. Tudo que Deus começa, ele termina. Ele não deixa nada incompleto. Ele não começa, larga porque não deu certo, porque não tinha os recursos, porque os homens não cooperaram. Não. Tudo que Deus planejou e tudo que Deus prometeu no Primeiro Testamento, no Novo Testamento, ao longo dos séculos, tudo que estava na mente de Deus, tudo vai se concretizar. Vai chegar à consumação, à expressão. Não vai ser, vai começar, está começando desde agora, no interior, mas esse reino vai se expressar, vai se tornar algo visível, palpável, concreto, real. E um texto que vocês podem anotar é Atos 3, 20 e 21, porque Pedro fala que os céus estão retendo Jesus, e eu gosto dessa expressão, porque é como se Jesus estivesse forçando, se tivesse uma corda segurando Jesus, e Jesus está fazendo, deixa, eu quero voltar, eu quero minha noiva, eu quero estabelecer o reino, e tem uma corda segurando. Ele não pode voltar. Por que ele não pode voltar? Os céus estão retendo Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus prometeu por todos os profetas. Gente, esse versículo, essa passagem é simplesmente fantástica, porque isso significa que Deus não vai deixar uma promessa, um propósito, algo que ele começou com Abraão, algo que ele prometeu para Moisés, algo que ele prometeu para Davi, para Samuel, para Isaías, para Jeremias, Ezequiel, ele vai cumprir tudo. Então, esse é o reino que nós estamos aguardando. Então, agora a letra D no esboço virou letra E. O reino incluirá a restauração de toda a criação. Deus tem muito interesse. Tem muita gente que se diz seguidor de Jesus e não tem interesse na natureza, na preservação do meio ambiente, nos animais, nas plantas. Deus tem muito interesse na criação, na criação, naquilo que ele criou. Sim, o que o homem destruiu, com certeza Deus pode criar novamente. Quantas espécies de animais estão extintas e tantas coisas aconteceram, quantos
quantos lugares estragados, a beleza da natureza, né? A Amazônia sendo destruída, assim, Deus vai reconstruir, Deus vai restaurar, mas nós temos a responsabilidade de fazer o máximo possível para preservar, para cuidar disso agora, porque o nosso treinamento e a nossa preparação é nisso. Que atitude nós estamos tendo em relação às coisas que Deus colocou em nossas mãos? E agora, assim, as passagens que falam, né, assim, aqui eu coloquei de Romanos 8, em que toda a criação está gemendo, aguardando a restauração, a renovação da criação, né? Toda a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus para que tenha essa renovação, essa restauração. E Isaías 11, Isaías 65 falam de como a natureza a gente não entende muito como que é isso, sim, mas porque para nós os animais carnívoros, eles foram criados para comer carne, para matar outros animais. Mas a Bíblia fala que o lobo vai deitar com o cordeirinho, é, o urso com a ovelha, não vai ter mais inimizade na criação. Agora imagine assim tudo, o homem com a criação entre si, a beleza de tudo que Deus criou, e Deus sempre renovando, fazendo coisas maiores ainda. Então, eu não sei você, eu fico com água na boca, isso para mim é uma coisa assim, muito sim, isso enche o meu coração de anseio, de, de ver isso acontecer e de participar. Lembra que a nossa participação no reino tem muito a ver com. Nós não sabemos os detalhes, mas Jesus vai voltar, vai implantar o seu reino, mas vai ter um milênio que parece que vai ser um processo de renovação e de restauração, e ele nos chama para fazer parte disso. Então, vai ser algo tremendo. Imagine assim, você cooperando. Cooperar, assim, é porque simplesmente assim, né? Deus quer a gente perto, como uma criança, né? Você leva um menininho para lavar o carro, ele não sabe fazer nada, só sabe atrapalhar. Ele está junto lavando o carro com o pai. Então, assim, nossa cooperação pode ser que não, a gente não consiga fazer muita coisa, mas vai ser maravilhoso acompanhar Jesus, cooperar com Ele na restauração de toda a criação e na extensão do reino, do amor dele para toda a humanidade. E eu parar aqui, por enquanto, é, não, eu vou ser até o final aqui. A letra sempre é uma letra a mais que eu incluí mais um item. Então, a letra E, que do F, haverá paz e harmonia em toda a terra. Não vai ter mais guerra. Não vai nem ter instrumentos de guerra. Gente, não é um absurdo o que os países gastam em armas de guerra? Poderiam dar alimento para todas as pessoas que estão com fome. Então, Jesus, no reino dele, ele vai consertar tudo isso. Agora, claro, sim, ele vai ter que tirar a guerra e vai fazer isso, né? E vai ter paz e harmonia em toda a terra. Ok, letra F que virou G. Depois do milênio, que todas as coisas convergirem em Cristo, depois que toda a criação foi renovada, depois que tudo foi feito exatamente do gosto do Pai, o Filho fazendo isso junto com a sua noiva, junto com o seu povo. 1 Coríntios 15 fala que Jesus vai pegar tudo que ele venceu, todas as vitórias, todo o reino, todo o domínio, toda a harmonia, ele vai entregar tudo ao Pai. Então, esse é o passo final, assim, de entregar ao Pai e dizer, agora, Pai, está na hora, agora pode descer a Nova Jerusalém. E aí, a última letra aqui, a letra G, que virou H,
novos céus, nova terra, Jerusalém celestial unida com Jerusalém na terra, casamento perfeito eterno, Deus habitando com seu povo, jardim totalmente restaurado com o rio da vida, todas as nações vivendo na luz do reino. Então, é isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos, e isso tem que ser a nossa motivação. Agora, lembrem que, quando as pessoas falam, eu quero ir para o céu, eu quero aquela minha mansão, eu quero as ruas de ouro, e muitas vezes parece que as pessoas estão mais interessadas, pelo menos mencionam mais, a mansão e a vida de conforto e tudo, que a proximidade com Deus. Então, lembra assim que é, Deus, de propósito, o que Ele oferece, o que Ele nos convida para participar, que é o seu reino, Ele não fala assim, nós vamos estar aí em algum lugar no espaço e a única coisa que interessa é você, nós somos tudo seres espirituais e nós queremos estar juntos e ponto final. Nós somos um grande conjunto de seres espirituais e flutuando por aí, a única coisa que interessa é a gente estar junto. Não, Deus falou assim: eu quero uma terra, Ele criou a terra, Ele tem um propósito de fazer um reino na terra, mas lembre que nada disso tem sentido algum, senão pelo fato de nós estarmos perto de Jesus, aquela descrição de Apocalipse 21 e 22, de Deus habitando para sempre, Deus e o Cordeiro e a cidade, e os seus servos sempre veem a sua face. Então, assim, todo o sentido do reino de Deus é envolvido nessa proximidade, nessa união com Deus. Mas Deus não preparou um cenário em que não tem algo concreto. É um reino na terra, é a natureza e a cooperação com ele, ok? Então, agora nós vamos voltar para a questão de Israel. Por que eu falei do reino aqui primeiro, para depois voltar a falar sobre Israel? Obviamente, todo mundo aqui sabe, acho que quase todos aqui participam ou participaram do TJC2 ou de estudos, então, obviamente, não é meu objetivo falar sobre o grande mistério que é Israel e a igreja, mas realmente é um ponto muito importante. Mas por que a gente precisa ter uma visão desse reino futuro? Eu não mencionei isso, mas quando eu passei por todos esses pontos aqui, agora eu quero chamar atenção para isso, que é tudo que fala sobre Deus morar na terra, sobre Deus, Jesus estabelecer seu reino, e as descrições são mais no Primeiro Testamento, não tem tantas descrições, mas Jesus sempre confirmava, ele falou com os 12 apóstolos, vocês vão sentar comigo em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Mas todas as passagens que falam sobre Deus estabelecer seu reino na terra, falam sobre Jesus, sobre Deus, sobre Jesus reinar em Jerusalém, em Israel. Então, por isso que quando nós olhamos para o reino que vai se manifestar, que vai se tornar visível, que vai ser o reino em plenitude, isso está intimamente ligado com todas as promessas que Deus fez desde o início, desde que chamou Abraão. Ele começou a falar com Abraão, vai para uma terra. Abraão foi fiel, Deus começou a fazer aliança. E sempre Deus falava com Abraão, com Isaac, com Jacó, depois com os profetas. Essa terra é propriedade, é uma promessa para sempre. Jeremias faz umas declarações assim, só se não tiver mais estrela no céu, só se não tiver mais aliança com o sol e a lua, só se acabar tudo para eu desistir da minha promessa de que vocês vão herdar essa terra. Agora, por que Deus quer que Israel herde a terra? Porque é a sede do seu governo, é a sede
do reino, do rio, que vai espalhar vida para o mundo inteiro. Então, por isso nós voltamos para a questão de Israel. Então, vamos nos situar. Eu dei uma pincelada muito por cima, muito esquemática, assim, do reino futuro. Nós estamos aguardando esse reino futuro. Nosso coração anseia por isso. Nós não vemos nem Israel, nem igrejas institucionais, nem igrejas não institucionais. Nós não vemos hoje manifestação do reino, mas nós fomos fisgados pelo reino, nós ansiamos pelo reino. Então, nós buscamos a essência, que é a nossa relação com Deus e uns com os outros. Nós queremos viver o ambiente de Deus, nós queremos que isso cresça entre nós, mas dentro do nosso coração nós estamos dizendo, mas Deus, quando que vem aquilo que é completo? Como que a gente contribui para isso? Como é que a gente experimenta uma coisa a mais? E a nossa grande pergunta sempre é: Jesus, o senhor está esperando o quê? Está mais do que na hora de voltar? Está precisando? O cálice da iniquidade já encheu, já transbordou. Está mais do que na hora do senhor voltar, o senhor está esperando o quê? E aí nós vemos que tem, como Pedro falou em Atos 3, os céus estão retendo Jesus, segurando, porque está faltando alguma coisa. E aí nós chegamos, né, tem várias coisas que nós podemos colocar. Mateus 24 fala que o evangelho do reino precisa ser proclamado a todas as nações. Efésios 5 fala sobre uma noiva perfeita, sem mácula. Tem várias coisas, mas nós temos entendido cada vez mais nos últimos anos que tem algo que precisa acontecer entre a igreja e Israel. Porque como nós vimos na progressão histórica, Deus trabalhou com Israel durante 2000 anos, mostrou um pouco do que é esse reino visível, preparou o caminho, porque Israel não é só uma alegoria, uma metáfora. Israel é o lugar onde Jesus vai reinar, é a terra de onde que vai partir as coisas, e eles, como povo, são realmente os guardiães daquilo que Deus deu, do legado, das alianças. Então, tem algo que precisa acontecer entre Israel e a igreja, unindo os dois. Porque Deus chamou Israel para ser uma luz para as nações. No tempo do Messias, a nação de Israel rejeitou e Deus abriu as portas para os gentios, mas os gentios fecharam para os judeus. Então, nós tivemos 2 anos com Israel, 2000 anos com Israel e 2000 anos sem Israel. Só que a combinação, o potencial, a massa crítica, a explosão da energia do reino de Deus é na união dos dois. Assim como a família é a união do homem com a mulher, a união dos judeus com os gentios é aquilo que Romanos 11 fala assim: imagine se quando eles saíram foi bom porque a gente entrou, imagine o que vai ser quando eles voltaram. Vai ser a ressurreição dos mortos. Então, tem algo fantástico que vai acontecer com a união dos judeus e gentios. E, se me permitem, acho que é bom a gente ler esse texto. Efésios 3 também fala sobre esse mistério e sobre como isso vai liberar algo que não só a terra, mas todas as potestades, todo o universo e os céus e o que está os céus, abaixo dos céus, em todo lugar, ele vai
isso vai chamar atenção e vai ser a resposta de Deus a tudo que aconteceu até antes da queda do homem, né? Então, não vou ler todos os primeiros versículos, mas em Efésios 3, ele fala assim, no versículo 2, que Deus me deu a dispensação da graça, me deu uma revelação para conhecer o mistério. E em outras gerações, versículo 5, não foi dado a conhecer, mas agora foi revelado. Então, em versículo 6, Efésios 3, versículo 6, ele vai falar o que é esse mistério. Lembra que, assim como o reino de Deus, não é uma definição, mas ele vai descrever um pouco esse mistério. O mistério é que os gentios são co-herdeiros. Gente, quando que nós fomos co-herdeiros juntos? Ou eram os judeus que não queriam que os gentios entrassem, como até na igreja ficaram brigando com Pedro, que ele foi na casa de Cornélio, como depois na história da igreja inverteu e os gentios não queriam mais. Queriam que os judeus entrassem na igreja, mas que eles deixassem de ser judeus. E ele está dizendo, o mistério é que os gentios são co-herdeiros. O co-herdeiro é quem nenhum dos dois pode herdar sozinho. Não é assim. Tem 2 filhos. Os 2 filhos têm direito, cada um, a metade da herança do pai. Não é isso. O co-herdeiro é aquele que herda junto. É como se tivesse um cofre que precisa de 2 chaves. Só posso abrir com as 2. Então, o co-herdeiro é aquele que os gentios e os judeus, os 2 juntos, eles só herdam se estão juntos. Eles não herdam a parte deles. Um herda a sua parte, outro herda a outra. Não. Co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Você não pode dividir o mesmo corpo. Co-participantes. Ele usa essa palavra 3 vezes. Co-herdeiros, co-membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, no qual fui constituído ministro. Vamos pular assim para versículo 9. Versículo 8, né? Que ele vai pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação. Dispensação, assim, a fase de cumprimento do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, o que é a igreja? Judeus e gentios juntos, o mesmo corpo, a mesma comunidade de Israel, a mesma oliveira de Romanos 11, a mesma noiva. É tudo, é um só. Mas um não pode completar a noiva sem o outro. Então, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, multiforme não é tudo igual, tudo uniforme, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Essa união vai liberar a expressão de Deus nos lugares celestiais, vai liberar a volta de Jesus, vai produzir isso que Romanos 11 fala. Então, isso é só assim um resuminho do que precisa acontecer e lembrando que a restauração de todas as coisas, o reino tem todas as promessas, significa que Jesus vai voltar e vai cumprir o que ele prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, o que ele prometeu para a nação de Israel, mas agora muito mais completo, que agora nós formamos um todo. Então, o reino visível, a expressão do reino de Deus, não pode acontecer sem Israel, sem judeus, e nós precisamos da contribuição deles, já está acontecendo, isso é tremendo, ok?
Então, isso é um resuminho da letra E, que fala assim: como que ficou Israel? Ficou fora ou foi absorvido pela igreja? Não. Israel está voltando a ter sua identidade. Os judeus messiânicos, né, na sua identidade como judeus, mas se unindo conosco para formar esse novo homem que vai ter essa plenitude antes de Jesus voltar. Agora só falta uma coisinha para eu falar. Claro que falta muito mais coisa para a gente entender, mas falta uma coisa que eu quero falar com vocês. Está na letra F aqui, que é o caminho, o caminho para o reino passa pela cruz. Lembra que nós falamos sobre isso, Jesus, quando Pedro teve a revelação que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus ficou muito feliz com essa revelação e falou: bem-aventurado és, sobre essa pedra vou edificar a minha igreja, o reino, vou dar as chaves do reino, etc. E aí, logo em seguida, que ele falou sobre a revelação, sobre a igreja, sobre o reino, ele falou assim, foi um momento de revelação, um momento de glória, um momento de alegria, um momento do reino de Deus ali entre eles. E logo em seguida, Jesus falou assim: que bom, agora eu posso falar com vocês sobre o caminho para o reino. O caminho para o reino é pela cruz. E aí Pedro falou assim: opa, isso não. Essa parte aí eu não quero, não. Então, Jesus foi paciente, Jesus aguardou, Jesus foi explicando, ele repreendeu na hora, assim, não vem essa mentira de Satanás, Satanás não tem acesso, porque eu tenho pensado assim, que quando Jesus falou assim, reda Satanás, ele não estava falando só porque ele queria que Pedro entendesse que ele tá se abrindo para uma mentira, para um caminho errado. Mas Jesus, como homem, nós sabemos que Jesus foi tentado em todos os aspectos como nós. Não seria uma tentação para Jesus poder chegar ao reino sem passar pela cruz? Muito melhor, muito mais fácil. Por isso que Jesus falou até para se proteger, para dizer: arreda Satanás, porque eu não vou dar lugar para isso no meu coração. Mas o ponto é o seguinte: como nós estamos falando, o que precisa acontecer para Jesus voltar? Então, precisa ter uma união fundamental, algo que só Deus pode fazer, mas nós estamos nos abrindo para isso entre judeus e gentios. Tem algo, um mistério, tem algo tremendo aí que Deus está querendo revelar. Mas, juntos, nós todos, judeus e gentios, nós precisamos entender que o caminho para o reino, esse reino que nós ansiamos, esse reino que nos fisgou, esse reino que é nossa esperança, ele não virá. Jesus já passou pela cruz, ele morreu e ressuscitou. Mas lembra o que Jesus falou quando em Mateus 10 ele mandou os discípulos de dois em dois e ele começou a falar ali, ele fala em Mateus 4 também. Ele falou assim: olha, vocês vão anunciar as boas novas, vocês vão proclamar o reino de Deus, mas preste atenção, vocês vão ser rejeitados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser desprezados, vocês vão ser mortos. E ele falou assim: não pense que o discípulo, que o discípulo é mais do que o seu senhor. Vocês vão passar pelo mesmo caminho. Não que nós tenhamos que passar por um caminho para
para nossa própria redenção. Jesus nos redimiu. Mas Paulo falou em Colossenses 1, eu completo o que falta. Gente, o que que falta? Eu completo o que falta dos sofrimentos de Jesus. Porque é por meio da morte, é por meio da cruz que o reino vem. E nós temos muitos textos aqui no esboço, tem vários aqui. Daniel, Deus mostrou para ele viu aquela visão em Daniel 7 do Filho do Homem vindo nas nuvens de glória. Ele viu os tronos, ele viu os reinos, o quarto reino, um reino terrível que esmagava tudo. E o Filho do Homem vem, estabelece o reino. E aí ele fala: o reino será dado aos santos. Ele que vem para sentar no trono e tem um ancião de dias, ele vem com sua vitória e ele fala assim: o reino será dado aos santos. Mas depois ele fala, mas na verdade, antes do reino ser entregue aos santos, os santos vão ser entregues nas mãos, aquele chifre que vai pisar, que vai. Ele fala que Deus vai permitir. Eles serão entregues, como Jesus falou assim: é hora de eu ser entregue. E isso está em Daniel 7, isso está em Daniel 11, em Daniel 12, tem os aqui. Isso está em Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas, que vão testemunhar com grande poder, mas depois eles vão ser mortos, expostos nas ruas das cidades. Fala em Apocalipse 13 sobre a besta que vai receber poder para vencer os santos. Então, e aí o Apocalipse inteiro fala, Apocalipse 7, a grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as raças, tribos, línguas e nações, e o anjo pergunta para João: você sabe quem são? Ele falou assim: não, eu não sei quem são. Então, esses são que passaram pela grande tribulação, eles deram a vida. Então, até eu ia trazer aqui, mas duas indicações que eu tenho hoje, né, de, se você quiser, eu sei que não é um assunto agradável, né, mas tem um livro que é muito bom para falar sobre isso, chama Até a Morte. Nós temos aqui na editora, Até a Morte. É muito bom sobre esse assunto. E outro livro que fala sobre Israel e esse tempo do fim, é Tudo Será Consumado. Então, esses dois livros eu indico bastante, né? São livros que ajudam nesse assunto. Só uma consideração final aqui. Um dos aspectos, assim, então Daniel fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, Mateus 24 fala sobre isso. Então, tem muita confirmação de que em todas as épocas, hoje tem gente sendo morta por causa de Jesus, mas tem um aspecto, especialmente no fim, tem uma ênfase muito grande no fim da grande tribulação, ao mesmo tempo que vai ter muito poder de Deus, muita expansão do reino de Deus, mas não é. Agora eu quero, assim, não quero criticar, mas eu quero que nós tenhamos um, uma capacidade de entender que o reino de Deus não vem com uma igreja poderosa, com uma igreja que tem poder político, com uma igreja que Deus quer números, não é questão da igreja, a igreja tem que ser uma igreja pequena, mas não é pelo poder dos números, não é pela influência dos números. É a igreja que busca poder humano, que se espelha nos modelos de governo humano, de poder humano, de dominar sobre os outros, isso está totalmente contrário ao espírito do reino de Deus. E eu vou falar de novo, aquele livro, Reino de Ponta Cabeça, vai mostrando isso de muitas maneiras. Então,
Mas tem um aspecto que, é claro que os detalhes a gente não tem, são muitas coisas que a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Mas uma coisa que é muito clara nas profecias da segunda vinda de Jesus é que vai ter uma grande guerra no fim contra Israel, contra Jerusalém. Todas as nações da terra vão se reunir contra Israel, contra Jerusalém. Então, e tem assim um momento que a gente não sabe exatamente como que vai ser tudo isso, mas vai ter esse ajuntamento. Zacarias 14 descreve isso, que todas as nações estão vindo contra Israel. Zacarias 13, né, um pouco antes, ele vai falando sobre que vai morrer 2/3 de Israel. Enfim, tem muito sofrimento. A gente não sabe, mas isso não aconteceu já no passado. Israel, os judeus já sofreram tanto. Eu não sei exatamente como, a gente não tem uma clareza exatamente como interpretar, Deus vai revelando. Mas a descrição do final dos tempos, do final da volta de Jesus, Joel 3, Zacarias 14, Apocalipse 19, assim, tem várias, e Jesus fala em Mateus, em Lucas 21 também, todas as nações vindo contra Jerusalém, cercando Jerusalém. Enfim, tem muitas confirmações de que vai ter uma grande guerra final contra Jerusalém. E nesse processo de união entre a igreja e Israel, veja, no tempo do Holocausto, a igreja, houve pessoas, né? Refúgio Secreto relata, houve com certeza muitas pessoas que arriscaram a vida para proteger judeus durante a Segunda Guerra, durante o Holocausto. Mas, de maneira geral, a igreja institucional, falhou terrivelmente. A igreja não se posicionou ao lado de Israel nesse momento do seu sofrimento. E a ideia que vários irmãos têm, eu acho que tem uma base, né? Acho que é possível que uma parte desse sofrimento, dessa morte que vai ter no fim, vai ser porque a igreja dessa vez, claro que eu não estou falando da igreja toda, estou falando daqueles que realmente estão atentos e, né? Deus vai separando, chamando, né? Mas a igreja vai se posicionar ao lado de Israel sendo perseguido. Muitas pessoas sentem que esse vai ser um grande desafio para a igreja e vai ser um momento, inclusive, que Deus talvez use isso para conquistar o coração dos judeus, porque à medida que eles forem ver a igreja realmente se colocando ao lado deles e arriscando a vida, dando a vida, isso talvez vai ser uma das partes que um dos meios que Deus vai usar para a conversão para toda a nação de Israel. Enfim, tem muitos detalhes que a gente não conhece, mas eu só queria colocar esse aspecto de que a nossa unidade com Israel, hoje a gente acha interessante, a gente escuta um judeu falando, a gente viaja para Israel, tem muita gente que se interessa por Israel, mas até que ponto que hoje nós vamos começar a sofrer junto com eles? Nós estamos engatinhando algumas coisas com o nosso irmão Daniel Woods e participando junto com ele das dificuldades. Agora ele está passando por uma situação de enfermidade, muita dor, e não conseguiu resolver ainda. Então, assim, nós começando como igreja a nos colocar realmente juntos, como se fosse um irmão da nossa família, como se fosse um de nós, realmente sentindo como eles sentem. E creio que nós vamos ter grandes desafios pela frente durante a tribulação, nas coisas que forem acontecendo. Com certeza vai ter muitos desafios, muitas
muitos momentos em que nós vamos ter a oportunidade de dar nosso testemunho vivo para o mundo. Mas é maravilhoso. Eh, Apocalipse 12 fala como que eles venceram. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho e porque não amaram a própria vida até a morte. Esse é o Espírito, até a morte, nossa dedicação, nosso clamor pelo reino. E é maravilhoso pensar que é, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, ele sofreu todas as coisas. Então, a esperança do reino, nosso anseio pelo reino, vai nos levar a dar o melhor que nós temos, sabendo que nós estamos dando a vida, seja literalmente, ou seja, dando nosso tempo, nossos recursos, dando tudo que nós temos para que o reino de Deus realmente venha. Então, assim como Jesus passou pela morte para abrir as portas do reino para nós, a sua noiva, o novo homem, o novo Israel, vai realmente chegar a esse ponto de maturidade. Segundo Tessalonicenses 1, fala que Jesus vai voltar para ser admirado nos seus santos. Então, esse amor de entrega total, Efésios 3, né? Nos principados e potestades vai ser proclamado. O que vai impressionar as potestades? Como aconteceu no livro de Jó. Deus falou assim: olha meu servo Jó. Imagine Deus falando aos principados e potestades que só querem o egoísmo, só querem para si. Imagine, imagine como Deus vai falar: olha a igreja que não ama mais a sua vida até a morte. Não é essa igreja que nós estamos vendo hoje. Eu estou falando de mim, estou falando de nós. Não é essa igreja que vai expressar para as potestades né, para todos os principados e potestades e todas as forças do mal e o reino e Babilônia e tudo mais. Como que nós vamos realmente dar testemunho? Não é apenas com palavra, mas realmente vivendo o reino de Deus. Obrigado por ter perseverado até aqui. Ia ser 4 sessões, 5 sessões, 6, virou 8, mas chegamos ao final. É claro que são sementes que podem ser desenvolvidas e queremos realmente nos aprofundar cada vez mais. Mas foi muito estimulante poder compartilhar isso com vocês. Eu estou aprendendo junto, eu gosto dessas oportunidades porque eu posso aprender cada vez mais também. A gente vai buscando, né? Então, que nossa vida seja realmente que essa seja a nossa chama, que seja o nosso coração. Muito obrigado, gente, por tudo. Obrigado pelo amor, pela acolhida, por estar sempre juntos, né? Deus abençoe vocês.